Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O balão com 21 pessoas a bordo despencou em alta velocidade depois de pegar fogo durante um voo. 13 pessoas sobreviveram. Do alto, a paisagem encanta, mas nem sempre é segura. Nos últimos anos, práticas de turismo de aventura ganharam espaço. Passeios de balão, voos de parapente, saltos de paraquedas e até helicópteros turísticos se tornaram comuns em praias e cidades do interior do Brasil. Mas você já parou para pensar nos riscos que essas atividades podem envolver? Uma tragédia recente em Santa Catarina, que resultou na morte de 8 pessoas durante um voo de balão, reacendeu o debate sobre a segurança desse tipo de atividade. Quais são as normas que regulam atividades de turismo aéreo no Brasil? O que explica o crescimento de voos irregulares? E quais os principais riscos à população? Como os turistas podem saber se estão embarcando numa aventura segura? O 15 Minutos de hoje recebe o advogado especializado em Direito Aeronáutico, Rodrigo Duarte. Olá, doutor, seja bem-vindo. Olá, Fara, ouvintes do podcast 15 Minutos. Muito obrigado mais uma vez. Também participa desta edição a repórter do Jornal da Record, Caterina Schutte. Caterina, o CENIPA e a Polícia Civil investigam as causas do acidente com o balão em Praia Grande, no litoral de Santa Catarina, é isso mesmo? Oi, Fara. Oi, doutor Rodrigo. Fara, a investigação foi iniciada logo após o acidente. A cena assustadora que chocou o país matou 8 pessoas. 13 sobreviveram. E segundo o depoimento do piloto, que sobreviveu à queda, o fogo teria começado no maçarico reserva do balão dentro do cesto. E segundo a ANAC, o piloto não tem a licença de piloto de balão livre exigida para voos certificados. Doutor Rodrigo, que tipo de autorização é essa? Todo piloto ele tem uma habilitação específica para a atividade que ele irá conduzir durante o seu exercício da profissão ou da sua atividade aeronáutica. Seja como piloto privado de aeronaves, aviões, helicópteros, como conhecemos, o piloto de balão. Só que o piloto de balão ele tem um diferencial, porque ele pode ser considerado um piloto de uma atividade desportiva, que ele não precisa da licença de piloto de balão tripulado para fins comerciais e desse jeito vá para si próprio, né, aeronaves, balões muito menores, ou ele é habilitado para ser um piloto de balão e aí sim poder voar com uma capacidade maior de pessoas e exercer comercialmente a atividade de piloto de balão. Pelo que consta das matérias jornalísticas já produzidas, esse piloto ele não tinha essa habilitação prevista no Regulamento Brasileiro de Aviação Civil número 61, que prevê ali habilitação de piloto de balão. E sim, parece que esse piloto estava enquadrado como um piloto desportivo de balão, totalmente diferente, com prerrogativas e possibilidades de voo totalmente diferentes uma da outra. Doutor Rodrigo, como é que estão regulamentadas hoje essas práticas de turismo de aventura aérea no Brasil, como balonismo, parapente, asa delta, passeios de helicóptero? Quais órgãos são responsáveis pela autorização e fiscalização, além do registro dessas atividades em território nacional? E, mais importante, eu queria saber se os órgãos têm estrutura para, de fato, fiscalizar. Vamos começar pelo helicóptero, né? Como dito aqui. O helicóptero, o voo panorâmico, né? Que é o que existem em alguns lugares do Brasil. O voo panorâmico, ele é um voo, uma atividade aérea como outra qualquer, regulada pela ANAC, né? Muito bem regulada e também muito bem fiscalizada. O voo panorâmico de helicópteros tem um regulamento específico que as empresas, elas obrigatoriamente têm que seguir. O voo panorâmico de helicóptero, ele tem requisitos muito rígidos de controle perante a agência reguladora, como também o controle de espaço aéreo e as localidades onde ele pode ser efetuado. As atividades de parapente, paraquedas, balonismo são atividades consideradas menos complexas, atividades exercidas pelas próprias pessoas que fazem isso por lazer, por hobby e não por profissão. No balonismo, a gente tem aí a possibilidade de balões maiores carregando
mais gente e voos possíveis de serem comercializados, né? Então a gente já fala especificamente sobre o caso dos balões, mas no caso do uso de paraquedas, parapentes, que são muito comuns aí nas praias brasileiras, a gente acaba tendo um outro tipo de natureza desse voo, que é uma atividade aerodesportiva, né? São aeronaves de baixa complexidade, com um peso muito baixo dentro da legislação aeronáutica que permite com que essas aeronaves possam ser operadas. Existem alguns requisitos de restrição de peso, ou seja, não podem ser aeronaves muito pesadas e também pouco complexas, tanto que a habilitação para essas atividades não seguem os mesmos critérios de habilitação de um piloto da aviação comercial ou de um piloto de helicóptero, né? Como a gente disse agora há pouco, das operações de helicóptero de voos panorâmicos, que são voos de uma natureza muito mais amadora, né? Não são tão profissionalizados. Doutor, quais são as exigências mínimas de qualificação para pilotos e instrutores que atuam nesse setor? E como o motorista pode verificar se a empresa ou profissional é autorizado e capacitado? O piloto que vai exercer uma função a bordo de uma aeronave qualquer, seja um helicóptero, seja um avião ou seja um balão, ele necessariamente tem uma habilitação emitida pela Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. A ANAC tem um regulamento específico para a emissão de licenças e habilitações de pilotos. No caso dos pilotos profissionais das companhias aéreas, dos táxis aéreos, dos pilotos que voam helicópteros de voo panorâmico, esses pilotos eles necessariamente são habilitados e anualmente têm a sua habilitação renovada, né, dependendo do caso, renovada pela Agência Nacional de Aviação Civil. E os pilotos de balão, desses que prestam serviços comerciais, eles também têm uma habilitação própria emitida pela ANAC. A habilitação essa que tem as suas condições, os seus requisitos previstos na mesma norma dos pilotos das companhias aéreas, só que são critérios diferentes, né? Então, quais são esses critérios para um piloto de balão? Ele tem que passar por um treinamento mínimo exigido e ele tem que ser avaliado por um inspetor da ANAC, que vai, após essa avaliação, caso seja comprovada a sua proficiência técnica na condução daquela aeronave, tendo cumprido todos os requisitos de treinamento, ele vai ter uma habilitação emitida. E aos passageiros, né, eu acho que é nada mais justo e nada mais possível de ser feito, é perguntar para esse piloto e pedir para que ele mostre essa habilitação, que ela pode ser conferida de maneira online, que todos os pilotos eles têm uma habilitação com um QR Code que pode ser verificado no site da Agência Nacional de Aviação Civil. Doutor Rodrigo, quais os riscos mais recorrentes dessas atividades e o que costuma causar acidentes, problemas com equipamentos, erro humano, falhas humanas, condições climáticas? O que mais preocupa os especialistas? Tudo depende da operação especificamente, né? Se a gente estiver falando de balão, obviamente a meteorologia é uma condição importante, né? Tanto que a grande maioria dos voos de balão acontecem nos primeiros horários da manhã, momentos esses em que a atmosfera está mais calma. Então, a meteorologia é um fator contribuinte importante para acidentes, fatores humanos, também de deficiente julgamento dos pilotos, falta de erros operacionais, falta de habilidade com alguma manobra de emergência, tudo isso é considerado e tudo isso é levado à investigação e no final dela é efetuado um relatório esse que vai apontar quais foram os fatores contribuintes e quais são as sugestões de melhorias que o órgão investigador conseguiu avaliar e pede para que seja melhorado. Um exemplo aqui, se num determinado acidente ficar determinado que o aspecto de treinamento foi deficiente, se faz uma recomendação de segurança para aquela instrução ser melhorada. E por aí vai. Se o problema foi um problema técnico de algum componente que falhou por falta de manutenção ou por falha do próprio componente, uma recomendação de segurança vai ser emitida para que aquele componente seja substituído ou que a manutenção seja feita de uma forma diferente. Então são vários os fatores contribuintes de um acidente e várias as recomendações que podem sair dessa investigação. Na prática, quem fiscaliza, doutor? Há fiscalização prévia antes de um voo ou é um setor que só sofre intervenção depois que algo dá errado?
A ANAC, ela pode fiscalizar sim, ela tem essa prerrogativa de fiscalização de toda a atividade aérea no Brasil, seja ela profissional ou amador, né? Quando a gente está falando das aeronaves ainda em solo. Com as aeronaves em voo, o Departamento de Controle de Espaço Aéreo também pode exercer esse tipo de fiscalização para saber se aquela atividade está ocorrendo numa área determinada, preparada para aquele tipo de voo. Fora isso, né, existem as fiscalizações de algumas prefeituras, principalmente nos lugares onde existe uma atividade aerodesportiva com bastante intensidade. As prefeituras também podem exercer as fiscalizações dos negócios propriamente ditos, como, por exemplo, se tem alvarás de funcionamento, aí questões mais regulatórias do ponto de vista da municipalidade e não da operação aérea. Então, são vários órgãos que podem exercer esse tipo de fiscalização. Doutor Rodrigo, a gente falou aí das empresas que fazem esse tipo de passeio, dos pilotos, citamos até a municipalidade, as prefeituras. Quais são os direitos do passageiro que contrata um serviço turístico aéreo e, em caso de acidente, quem é que responde? O que o cliente, o turista, o passageiro pode exigir em caso de falha na prestação de serviço ou até em caso de acidentes? Além do Código de Defesa do Consumidor, né, que aqui no Brasil é bastante efetivo, nós temos dois tipos de responsabilidades para serem apuradas. Então, a primeira é a responsabilidade criminal, responsabilidade objetiva do piloto em comando de qualquer aeronave, independentemente se ocorrer um acidente por dolo ou por culpa deste piloto, ele objetivamente será responsabilizado por todos os atos ilícitos que ele cometeu, ou seja, ou dos atos ilícitos que foram objeto desse acidente. Como, por exemplo, nesse acidente do balão, nós temos 8 pessoas que faleceram, né? Isso cabe agora à investigação policial que é feita, né, pelos danos causados às pessoas, que sejam as pessoas que se machucaram ou as pessoas que morreram. Uma investigação é feita, uma investigação policial, um inquérito policial é instaurado e esse piloto ele vai ser apurado a sua responsabilidade. Que ele tem uma responsabilidade objetiva? Tem. Agora, isso foi um ato culposo ou um ato doloso? E o que vai diferir vai ser a pena, porque necessariamente ele vai lhe ser imputado uma responsabilidade. Então, do ponto de vista criminal, isso já está acontecendo. Do ponto de vista civil, a gente tem o ato ilícito previsto no Código Civil, que diz que quem comete um dano tem obrigação de indenizar. Ou seja, se alguém morreu em decorrência de um acidente, essa empresa, esse piloto, pelo Código Civil, causaram um dano a um terceiro, causaram um dano, seja um dano patrimonial, matando um pai de família que é responsável pela manutenção de uma casa, uma esposa com filhos, ou com algum tipo de responsabilidade patrimonial, ou seja, uma pessoa que tem responsabilidades de manutenção de outras pessoas, de terceiros. Essa responsabilidade, ela é apurada, ela é quantificada, e aí a pessoa paga o que a gente chama de uma indenização pela responsabilidade civil daquele ente que foi embora e deixou de prover a manutenção daquela família. Doutor Rodrigo, para a gente concluir, para quem quer se aventurar nas alturas, quais são os principais cuidados que não podem ser ignorados? Olha, procurar empresas que são conhecidas no mercado, que já atuam há bastante tempo, que têm um histórico de segurança e de operação já bastante sólido. Não se aventurar em locais desconhecidos, empresas desconhecidas, nunca, jamais se aventurar em condições de mau tempo, né? Se está ventando muito forte, se está chovendo, se está nublado, a gente sabe que o tempo vai virar, não vai ficar bom, evita voar, porque o tempo passa, né? O que a gente fala em aviação, o acidente acontece no dia de chuva e os enterros acontecem num dia de sol. Então, nada melhor do que a gente esperar uma melhora meteorológica para poder exercer qualquer tipo de atividade aérea e poder desfrutar dessa maravilha que é ver o mundo das alturas. É verdade, segurança em primeiro lugar. A aviação, como um todo, é muito segura, mas é importante que a gente tome alguns cuidados para que isso permaneça assim. Termina agora a edição 1199 do podcast 15 Minutos. Eu agradeço a participação de Rodrigo Duarte, advogado especializado em Direito Aeronáutico. Muito obrigado, doutor Rodrigo. Eu que agradeço, até a próxima.
Agradeço ainda a presença da repórter do JR, Caterina Schutt. Obrigado, Caterina. Muito obrigada, Fara. Muito obrigada, Dr. Rodrigo. Foi um bate-papo muito esclarecedor. Até a próxima. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Amanda Fuzita e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você acompanha o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!